Amém? Então, que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos falar algo que nós sempre estamos falando aqui na igreja. Recentemente, o pastor Newton trouxe uma reflexão sobre isso. E hoje pela manhã nós falamos sobre ansiedade e usamos um texto, apenas 2 versos. E ali nós esmiuçamos o texto. Eu quero fazer isso com a ajuda do Senhor nesta noite também, usando outro, mas falando acerca de uma prática da cristandade muito usada desde o começo, que é a oração. O nosso culto, ele tem por formato louvores, ofertório, pregação da palavra, mas também oração. E assim nós fazemos desde sempre. É uma prática da cristandade orar em nome de Jesus. E por isso que nós iniciamos o culto, encerramos o culto no meio da celebração, orando em nome dele. Por isso que toda oração nós terminamos assim, em nome de Jesus, amém. E algo que os discípulos, eles poderiam ter feito em muitos momentos, era pedir a Jesus que os ensinasse várias coisas. Assim como o Senhor fez no Mar Vermelho, me ensina aí como é que abre esse mar. Assim como o Senhor curou aqueles homens, como ressuscitou Lázaro, me ensina a fazer isso também. Mas eles preferiram, compreendendo o tamanho do que era, a importância que era, o Senhor me ensina a orar. Porque eu estou me ensinando a orar, eu vou poder entregar ao Senhor, e vou poder trazer ao Senhor o que está no meu coração. Sendo uma oração comunitária, quando juntos estamos aqui orando, e oramos em nome de Jesus, nós como igreja. Mas existe um momento que eu oro com o Senhor, um momento que eu me retiro, vou para o lugar solitário e ali eu oro e falo com o Senhor aquilo que de mais íntimo eu tenho. Então, nesta noite, nós estaremos falando sobre isso. E, Senhor, ensina-nos a orar. Jesus, o modelo de oração para o seu povo. Então, Jesus como o próprio modelo. Nós já oramos, então vamos prosseguir a pregação da palavra. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. É o chamado do discípulo. O chamado do discípulo é aquele que imita o seu mestre. Então, quando o Senhor ele se coloca como um padrão, ele está falando, você olha para mim, eu me coloco na posição agora de modelo para você e você pode me seguir. Assim como Paulo falou, sede meus imitadores. Paulo ali se coloca na posição de modelo, entendendo a responsabilidade que existe em se colocar como modelo. E o texto que o próprio Paulo escreve à igreja em Éfeso é, portanto, sejam imitadores de Deus. Olhem para o próprio Cristo, olhem para o próprio Deus e se tenha como modelo. E nós não conseguimos fazer isso sem nos voltar para a palavra de Deus. Não existe a possibilidade de ser imitador de Cristo sem olhar a palavra. Eu não consigo fazer isso de nenhuma outra maneira a não ser lendo a palavra e observando o que ele fez. Então o convite é, olhe para Cristo e olhe como ele fez, e por isso que ele se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou no meio do povo. E ali naquele momento ele fala, olha, eu estou experimentando tudo aquilo que vocês também estarão experimentando. Então ele se coloca como realmente um modelo. E quando se fala em oração também, Jesus não se colocou apenas como um modelo moral. Jesus ele não se coloca apenas como um comportamento. Assim como os discípulos disseram, Senhor, vamos orar e que venha um trovão e consuma tudo. Ele fala, de que espírito sois? Não é assim que funciona. De várias maneiras, de muitas maneiras, ele ensinou de maneira comportamental, como seriam os discípulos dele. E o que eles deveriam fazer. Então ele de várias formas, e impressionante é, ele como mestre por excelência, por muitas vezes ele não falava, olhe para mim agora, entenda que eu vou falar, viu? Ele só vivia, porque o verdadeiro mestre, ele não para, explica, ele vive e a pessoa observa como ele é. Porque ele poderia chegar, olha, atenção, ele já fez isso em algumas vezes, mas na maioria das vezes que Jesus se colocou como professor, ele não falou que era professor. Olhavam para ele e via, ele se comportou de tal maneira. E por isso eu preciso fazer assim. Então Jesus ele se coloca não apenas como um comportamento moral, mas também como nós deveríamos fazer. Não só um modelo de como ele era, mas de como fazer para ser como ele. E essa é a ideia do Evangelho. É a proposta que ele não entrega algo, um manual, e você não vai entender como é que faz.
Ele entrega e vai te explicar como você deve fazer. E para isso ele deixou a palavra de Deus. E para isso nós temos o texto bíblico que vai nos ensinar. E é o que eu quero tratar nesta noite. E com relação à oração, ele nos ensinou um modelo, algo que nós temos pronto. E nós já em outros momentos aqui já analisamos esse texto. E que não necessariamente é de repetir o tempo todo esse texto. Repetir o tempo todo essa oração. E não tem nenhum problema em você orar. E você falar isso. Em algum momento que você está em algum lugar. Faz aqui uma roda agora. Vamos fazer a oração aí. Aí começa a orar Pai Nosso. E fala, eita, não posso orar o Pai Nosso não. Isso é coisa de outra denominação. Não posso outra religião. Não tem como não. Sabendo que é o modelo que Cristo nos deixou. E claro que quando você segue uma linha, você vai entender que se começa exaltando a Deus, santifica o nome do Senhor, pede perdão. Então ele nos deixou como modelo de oração. Ele não falou, quando você orar, ore de qualquer jeito. Ele falou, quando você orar, ore assim. E ele traz o texto de Mateus a trazer o relato. Vamos ler juntos? Com certeza você já sabe, mas vamos ler para ficar em uma única voz e um único texto juntos? Vocês orem assim, vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Doa as nossas dívidas, assim como nós doamos àqueles. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Então ele nos deixou esse modelo. Mas olhando os evangelhos, a riqueza que se tem nos evangelhos, nós observamos, e agora eu trago, como ele se comportou e como nós podemos aprender acerca desse comportamento. E eu quero me deter a apenas 2 versos nesta noite. Não pretendo usar nenhum outro, mas me limitar apenas a 2 versos da palavra de Deus. Lucas, capítulo 6, verso 12 e verso 13. E aqui nós vamos ver mais um momento em que ele ora. Em diversos momentos, Jesus se coloca ali para orar. E aqui, mais uma vez, ele nos ensina como nós deveríamos fazer, como nós deveríamos tratar e como as circunstâncias, como o modelo que nós temos de vida, nós precisamos observar se está de acordo com a palavra de Deus ou não. Então o texto é o seguinte: num daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Tem uma pesquisa que, em média, nós, na vida, precisamos tomar 35 mil decisões, seja ela básica, com que roupa eu vou sair, com que roupa eu vou, ou para qual lugar eu vou, até as mais complexas e decisivas das nossas vidas. A nossa vida é tomar decisão, às vezes de maneira automática, por conta que já virou um hábito. Mas mesmo assim, nós precisamos a todo momento da vida tomar decisões, né? E a pergunta é, você toma decisões? Você precisa tomar? Sim, com certeza. E a pergunta que eu faço é, será que as decisões que eu tomo, eu estou levando em consideração a vontade do Senhor para a minha vida, ou apenas aquilo que eu acho que é o correto? Então, assim como nós precisamos tomar várias decisões, é interessante observar como Cristo fez, e eu colocar agora para a minha vida. E é o texto de Lucas, capítulo 6, que irá nos ajudar e vai nortear aquilo que nós queremos falar nesta noite. E o texto do versículo 12, como eu falei a vocês, estaremos limitados apenas ao verso 12 e ao verso 13. Vamos ler juntos? Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando. Meus irmãos, aqui há algo extremamente valioso e básico ao mesmo tempo.
Nesse momento e nesse texto, eu não estou tratando de nenhum outro discípulo, e até do próprio Davi, do próprio Moisés, Josué. Aqui nós estamos tratando do próprio Jesus. E é interessante quando nós observamos Jesus no cenário, porque em vários momentos nós podemos observar Mateus, Marcos, Lucas, Pedro, o próprio apóstolo Paulo, mas nesse momento aqui, Jesus é o ator principal, a história toda, né? A Bíblia inteira, ele é o protagonista. Mas aqui nesse texto, nós temos Jesus falando, e o texto sagrado dizendo, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. Meus irmãos, você já ouviu com certeza essa pergunta. Se o próprio Jesus sentiu o desejo e foi orar, quem dirá as nossas próprias vidas limitadas? E por muitas vezes nós levamos a vida de oração de um auto-engano, infelizmente. Existem momentos que eu vou orar dirigindo, existem momentos que eu vou orar lavando o prato, existem momentos que eu vou orar varrendo a casa, existem momentos que eu vou orar no ônibus, no Uber. E nós podemos orar nesses momentos, tudo certo. O Senhor, no pensamento, o Senhor conhece, o Senhor entende por ser um Deus onisciente, mas precisa existir na nossa caminhada cristã a prática de uma vida de oração de maneira específica. Precisa existir dentro da nossa agenda semanal, corrida ou não, um momento que nós paramos e, assim como Cristo fez, se retira para um lugar isolado a fim de orar. Nós precisamos criar, fomentar, reavivar, retrazer, recomeçar esse entendimento da oração em nossas vidas. O tema oração, com certeza, está no top 3 de pregações desde quando igreja é igreja. Mas mesmo assim se faz necessário a todo momento falarmos, Senhor, traz em meu coração o desejo de estar orando diante do Senhor. Porque aqui não é um autor, um teórico da teologia, aqui não é ninguém que está orientando, aqui é o próprio Jesus, não falando, mas com a sua própria vida, demonstrando como deveríamos fazer. E ele fala, naquele dia ele saiu para o monte a fim de orar. Naquele dia ele se retirou do meio da multidão, porque o texto vai falar, ao amanhecer ele vai para os seus discípulos, então quer dizer que tinha outras pessoas. Então ele se retira, como ele fez muitas vezes, ele se retira de um lugar e ora. Nossa semana, até aquele que não faz nada na semana está ocupado em fazer nada. E tem aqueles também que são ocupados fazendo muitas coisas, trabalhando, estuda à noite, e pega a condução, e vê a semana já passou, eita, hoje é sexta, pensei que era segunda ainda. Qualquer lugar que para, dorme, a vida é assim. É igual a bicicleta, parou, cai. Essa é a dinâmica. Mas nós precisamos olhar e fazer uma análise sincera. Olhar na sexta, parar e falar, Senhor, quanto tempo, de maneira sincera, eu investi orando? Quanto tempo eu parei e orei e coloquei diante do Senhor que está em meu coração? Eu compartilhei com fulano, com Beltrano, tudo que eu tenho eu compartilhei com outro. Mas quanto tempo eu investi orando diante do Senhor? Jesus nos coloca, se coloca como um modelo de oração. E o importante é que é Ele mesmo o modelo, não é nenhuma outra pessoa. O texto vai falar de Efésios, orem no Espírito em quê? Em todas as ocasiões. Com toda oração e súplica. Falamos pela manhã sobre isso. Quando se fala de ansiedade, entregue e coloque diante do Senhor toda a sua ansiedade. Faça conhecidas as suas orações diante do Senhor, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem que? Então aqui o texto, muito claro, nós precisamos orar. Como ar que eu respiro, meu irmão, como alimento que eu como, eu preciso levar uma vida de oração. Eu preciso separar um tempo e falar, Senhor, me ajuda, eu não consigo orar um minuto.
Eu coloco para tocar uma música de 5 minutos, eu oro, eu repito, eu oro, olho pelo relógio, falta 30 segundos. Falei, meu Deus, falei tanto, só olhei 30 segundos. Deus, que eu falo aqui, já estou cansado, já não sei mais do que falar. Quando eu olho para o relógio, não passou nem um minuto ainda. Porque, meu irmão e minha irmã, todos nós, todo e qualquer, nós precisamos ir para essa prática. Precisamos estar diante dele, fazendo o que o texto vai falar. E aí, o próprio Spurgeon vai dizer, quando não temos vontade de orar, é um alerta que devemos orar mais. Quando não temos vontade, aí sim, meu amigo, é que nós precisamos orar mais. Porque é na oração que eu vou dedicar ao Senhor meu coração. Todos nós, todo mundo aqui tem um dilema, meu irmão. Todo mundo aqui tem uma demanda para resolver. Alguns uma demanda bem complexa, outros uma demanda um pouco mais simples. Uns algo extremamente difícil de resolver, outros muito tranquilo, amanhã resolve. Mas todos nós, e é por falta desse momento de oração que nós criamos toda essa ansiedade que nós tratamos hoje pela manhã. Porque nós falamos e tentamos que todos resolvam os nossos problemas, falo com um, falo com o outro, falo com o Beltrano, mas aquele que resolve é o último que está sendo acionado. Aquele que pode resolver é o último que vai saber o que está no meu coração. Então, o texto vai falar que Jesus, ele se colocou como modelo, em que saiu para um lugar deserto, saiu para um lugar reservado, a fim de orar. Sendo uma orientação do próprio Jesus, quando você for orar, abra sua porta, entre em seu quarto, feche, que aquele que está em secreto vai te recompensar. Aquele que está em secreto contempla o seu coração, sendo a orientação do próprio Jesus. Então o texto, parou de passar aqui, viu? Então o texto vai falar, num daqueles dias, Jesus saiu a fim de orar, é a primeira coisa, voltou, obrigado. É a primeira coisa que nós precisamos fazer, meus irmãos. E assim como eu falei no começo, seja fazer, recomeçar, reestruturar em nossa vida esse momento, e esse espaço e esse tempo específico para isso. Nós precisamos investir. Não tem outra saída, não tem outra maneira a não ser momentos de oração. Seja você já batizado ou não, se você ainda não é, você precisa confessar Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Mas se você ainda não é, se você já é, quer dizer, você precisa relembrar tudo aquilo que ele já fez. E o texto vai continuar. Parou de novo. Num daqueles dias, verso 12, no mesmo verso, ok? E aqui naqueles dias saiu para o monte a fim de orar e passou, o texto diz o quê? A noite orando. Meus irmãos, aqui tem mais uma instrução de Jesus, não é minha não. A primeira é, ele saiu para um lugar reservado. Quando a Bíblia fala de quarto secreto, não é especificamente um quarto no silêncio absoluto, porque às vezes na sua casa o que menos tem é silêncio. Às vezes o que menos tem no seu condomínio é silêncio. O vizinho, meu amigo, parece que o mundo está acabando. Então, por muitas vezes a sua casa vai ser o pior lugar para orar, porque é o lugar que tem várias distrações. Então a orientação dele é, busque um lugar em que você pode ficar tranquilo, seus pensamentos menos acelerados. Então a primeira coisa que ele fala, saiu para o monte, em um lugar reservado. E aqui a Bíblia nos enche de várias instruções. Qual é o lugar que nós podemos ter para orar? Se for na sua casa, que ótimo, que maravilha, você já tem esse tempo, já tem esse lugar. Mas às vezes você tem que buscar outro lugar para fazer isso. Então a primeira instrução é, busque um lugar sem distração. Busque um lugar que você vai ter um tempo de qualidade. Nem todo o tempo que eu tenho com uma pessoa é de qualidade. Nem todo o tempo que eu estou com alguém é um tempo de qualidade. Às vezes eu estou com alguém, a pessoa fala comigo, eu estou no telefone, a conversa inteira. Aí pergunto, entendeu? Entendi. Fala aí, rapaz, não lembro não, me repita a história aí toda. Vixe, de novo, rapaz.
Às vezes está com a pessoa fala, a sua cabeça está em todos os lugares, menos ali. Tempo de qualidade é um tempo que se dedica de maneira específica, especial e exclusiva. Isso sim é um tempo de qualidade. Estar não significa que você está ali presente com toda a sua atenção. Às vezes eu estou orando e minha cabeça está pensando em 1 milhão de coisas. Às vezes eu estou levando ali, orando, falando com Deus, mas minha cabeça está pensando no almoço que eu vou fazer, no boleto que eu tenho que pagar. E alguém já orientou, né? Está orando, meu irmão, e vem na cabeça pensamentos aleatórios, já vai orar com um papel e uma caneta. Chegou no pensamento, você anota. Chegou no pensamento, se não é para esquecer, você vai anotando, depois você lembra, está anotado já. Não se preocupe, você não vai esquecer, porque você escreveu. É usar de estratégias para ter um tempo de qualidade com o Senhor. E o próprio verso agora não fala tão somente de um tempo reservado, mas ele fala da duração. E Jesus passou a noite orando. Jesus passou a noite toda se debruçando e colocando diante de Deus tudo aquilo que estava no coração. E aqui uma pergunta que eu faço para você e para mim é: Senhor, eu quero muitas coisas, eu quero muitas respostas, eu quero muito que o Senhor fale ao meu coração, mas quanto tempo eu tenho investido para isso? Quanto tempo eu estou investindo para que o Senhor me traga aquilo que eu desejo? É por isso que é mais fácil, às vezes, terceirizar a oração. Fulano, ore por mim. Aquela pessoa é de oração, vou falar com ela, meu amigo. Quando ela ora, o céu abre. Que aquela mulher ali, meu amigo, quem ora é ela. Geralmente é mulher, viu, homem? Me desculpe. Geralmente é mulher. Tem homem de oração, tem, mas a mulher quando bota um coque, brincadeira. Mas a mulher, geralmente, dá baile nos homens. Dá baile. Né? Tem homem de oração, com certeza tem, mas a mulher, né, o histórico nos permite falar isso. Então, quando nós entendemos esse texto, quando nós compreendemos, não necessariamente a noite toda, começa a orar às 7 da noite, faz plantão, né? 7 da manhã. Não é isso. Mas é você escolher e você entregar algo com qualidade ao Senhor. Às vezes, tem pessoas que não fazem minha devocional à noite. A pessoa trabalha cortando cana, mas à noite eu faço. Ou trabalha fazendo qualquer outra coisa. Trabalho pesado, computador, olhando para uma tela o dia inteiro. À noite eu faço a devocional. Chega em casa, meu amigo, você fala: Jesus, abençoe Jesus, buf, e dorme. Porque não tem como, é natural, o corpo humano é assim. Então nós precisamos compreender dentro da nossa rotina, quando nós podemos encaixar, por fazer parte da nossa agenda, esse momento. E não cumprir uma tabela. Eu orei todo dia, de segunda a sexta, graças a Deus. Mas aí, às vezes, você orou para, sabe, se eu dormir sem orar é como se faltasse alguma coisa. Se eu dormir sem orar, não dormi direito. Mas, às vezes, meus irmãos, precisa de uma análise sincera, como falamos pela manhã aqui. Precisa fazer uma análise muito pessoal do nosso tempo com Deus. Então, o texto vai nos orientar de ter um tempo separado, de ter um tempo exclusivo, um tempo dedicado, um tempo realmente de esquecer das outras coisas, tentar parar os pensamentos, que é difícil isso, né? É difícil você tentar parar os pensamentos a todo vapor, a cabeça vai em alta voltagem, mas ele fala da orientação de para um lugar reservado, ele fala do tempo que nós precisamos estar com o Senhor. E o texto de 1 Tessalonicenses vai dizer: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Não apagueis o Espírito. E aqui eu trago uma outra frase, uma outra citação de C.S. Lewis, que vai dizer assim: Deus não precisa da minha oração, sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela a minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, seu reino e sua pessoa. Perguntaram a C.S. Lewis o porquê ele orava enquanto a esposa estava com câncer. E ele fala isso aí: meu amigo, eu oro, não é porque Deus precisa da minha oração, é porque eu entendo que eu preciso dele. Quem precisa sou eu. Porque é ali que eu me aproximo
revela a dependência que eu tenho, a fome e a sede pela vontade do Senhor. É lendo a palavra e orando que os nossos olhos se abrem, assim como aconteceu no caminho de Emaús. Quando Jesus parte o pão, os olhos se abrem e eles reconhecem que era Jesus. Quando eles olham para o lado, Então, quando nós estamos orando, o Senhor traz entendimento ao nosso coração, à nossa mente, através do Espírito Santo que habita em nós, que nos auxilia, que nos conduz, confronta, porque na oração não tem como falar coisa da minha cabeça. Isso é meu pensamento, não é? Porque o Espírito Santo habita dentro de nós, e é função dele fazer isso também. Então, o texto vai falar que ele se colocou no lugar reservado, ele passou um tempo de qualidade com o Senhor. Nós temos duas orientações aqui, já com relação a esse texto. Só que o texto, agora no verso 13, vai nos dizer o motivo que levou Jesus a fazer isso. Às vezes, nós estamos diante, meus irmãos e minhas irmãs, de decisões complexas, de decisões que vão movimentar a vida toda, né, Gabi? E daqui a pouco nós estaremos mudando em vários aspectos. E eu preciso dar uma resposta, eu preciso mudar certa coisa, está muito bem aqui, mas eu preciso responder outra coisa que pode ser melhor ou não. E Jesus aqui fala o porquê. E não fala com palavras, ele fala com a sua vida, como falei no começo. Ele se colocou no lugar reservado, ele passou um longo momento de oração para nos falar no verso 13 o porquê. Ao amanhecer, chamou seus discípulos. Meus irmãos, minhas irmãs, ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Meu querido, só depois da oração, Jesus monta o seu time. Só depois desse momento, ele monta o seu colégio apostólico. E a pergunta que eu faço: e eu e você, queremos tomar decisões para situações sem orar? Então ele se coloca no lugar reservado, ele passa um momento orando, e ao amanhecer, a Bíblia é extraordinária, ao amanhecer, depois de orar, aí sim, ele chamou os seus discípulos. Ele poderia chamar seu discípulo sem ter esse episódio. Jesus, meu amigo, é Jesus, meu irmão. Ele poderia, mas Jesus, sendo pedagógico, mestre como ele é, que ama ensinar os seus filhos e filhas, que deixou a palavra como manual de regra, de fé e prática, bússola para os nossos caminhos. Eu poderia fazer isso. Eu poderia falar: vamos lá, pode vir 12. Vem Judas, Pedro, pode ir vindo. Eu vou falando o nome, vocês vão aqui para trás de mim, viu? Mas mesmo assim, ele querendo ensinar a este povo que está aqui hoje, sabendo ele, desde a fundação do mundo, que estaríamos aqui hoje, abrindo a sua palavra e lendo este texto, para ensinar os nossos corações como deveríamos fazer. Ao amanhecer, ele chamou os seus discípulos. Nós precisamos, meus irmãos, claro que eu não vou chegar na frente do espelho, né? Jesus, essa roupa está boa, eu vou orar para saber, Senhor, em nome de Jesus, essa roupa está boa. Não é isso, não é mecanizar não, mas é diante das situações que nos aparecem. Nem tudo que chega às nossas mãos devemos aceitar, por melhor que seja. Nem toda oportunidade que chega aqui para mim, eu aceito porque é bom. Seja um emprego novo, estou trabalhando, chega uma nova oportunidade, eu falo: eita, oportunidade boa, vou aceitar. Não é assim. Isso não nos move. Não é só o valor e não é só o que eu vou receber que me faz ir de um lugar para o outro. Mas é se o Senhor me orientou a estar neste lugar. Alguém já disse que quando Ele traz paz aos nossos corações, quando Ele orienta para um lugar, Ele traz a provisão. Quando Ele fala ao nosso coração acerca de decisões que devemos tomar, meus irmãos, Ele garante a sua presença. O problema é que, por muitas vezes, nós tomamos decisões sem a vontade do Senhor e depois responsabilizamos o próprio Deus.
Mas não foi o Senhor que mandou? Mas não foi o Senhor que me disse naquele dia que era para fazer isso? O Senhor não mandou mudar de um lugar para o outro, e agora estou nessa situação. Cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Onde está o Senhor? E aí, como disse Leonardo Ravenil, Ele está no seu mesmo lugar, no seu trono. No lugar que Ele nunca saiu. Então nós precisamos, meus irmãos, olhar para esse texto de maneira muito didática, muito pedagógica, que o Senhor nos ensina com a sua própria vida. De ter um tempo que eu me retiro para orar. Momento que eu me retiro para ter um tempo de qualidade com o Senhor. E não se é exclusivo para quem ensina na igreja, para quem toca na igreja, para quem prega na igreja. É para todo aquele e aquela que professa Cristo como Senhor e Salvador. Então ele se coloca nesse momento reservado, ele coloca o tempo que ele ficou, e ele coloca o porquê ele fez tudo isso, para escolher 12 homens, complicados, complexos, cheios de mania, cheios de coisa, mas que conseguiram alvoroçar o mundo, do seu jeito mesmo. Mas ele, para nos ensinar, filhos, filhas, antes de qualquer coisa, busque saber a minha vontade. Eu estou à porta, eu estou à disposição. Busque a minha vontade, apenas o meu querer, o nosso querer pessoal. Não vale, às vezes eu quero tanto uma coisa que eu já oro com a resposta. Senhor, o Senhor sabe do meu coração, sabe que eu quero muito. E às vezes a minha vontade se mistura com a vontade de Deus. Mas é pedir equilíbrio e sabedoria ao Senhor, para que no momento de oração Ele traga paz e nos oriente. E como tem a música, esta paz que sinto em minha alma. Então, meus irmãos, como nós sempre falamos aqui, mas agora usando esse texto precioso, ele nos orienta essas três coisas. E o texto vai falar: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em quê? Em oração. E eu os ouvirei. Então a parte da oração não é uma possibilidade que Ele vai estar nos ouvindo. A oração não existe a possibilidade ou não dele estar presente. A oração se tem a certeza que Ele vai estar ali. O texto de Jeremias fala: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração. O texto de Tiago vai dizer: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Existe essa possibilidade, porque o mesmo Espírito Santo que estava sobre Elias habita dentro de nós hoje. Por isso que existe essa possibilidade. Elias, um homem extremamente importante na palavra, mas aqui agora Tiago nos coloca no mesmo nível. Elias era um homem comum, porque o que proporcionava fazer aquilo não era Elias, era o próprio Senhor. E assim como é o texto base do nosso tema anual da igreja, Efésios, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pelo poder, não que é o meu poder, não que é o seu poder, mas o poder que opera em nós. Aquele que é para fazer tudo, muito mais e abundantemente, pelo poder que opera em nós. Então, nós temos a palavra trazendo base para tudo isso que eu estou falando. A palavra chancelando que a oração, o Senhor está nos ouvir. Pode não ser respondida como eu quero, mas o Senhor está pronto para ouvir as orações feitas neste lugar. Então nós nos retiramos para um lugar, nós temos um tempo de qualidade, um tempo para fazer isso, para a tomada de decisões. Uma decisão pautada na vontade de Deus. Foi a última pregação que eu fiz aqui. Vivendo de acordo com a vontade de Deus. E viver de acordo com a vontade de Deus, uma delas é orar em nome do próprio Jesus. Porque aí
eu vou errar menos. Tem um pastor que ele ia falar, né? Quem anda na luz não é que não tropeça, tropeça menos. Essa frase não é minha, de Lázaro Sodré, pastor da Batista Alvorada. Ele fala isso. Quem anda na luz tropeça menos. Então, meus irmãos, a proposta do Evangelho é um Evangelho que existe a prática da oração. Não tem como viver a cristandade sem orar. Não tem como sempre terceirizar a oração para alguém. Por isso que os cultos de menor frequência nas igrejas é o culto de oração. Sempre foi assim. Não espere um culto de oração fumegante. Pegue cadeira, traz cadeira. Não vai ter isso. Por maior que seja a igreja, não vai ter isso. Spurgeon vai dizer, né? Se puder fomentar algo nas pessoas, somente a vontade de orar. Porque realmente, meus irmãos, tamanha importância dessa prática. E aqui Jesus nos ensina com relação a isso. Eu vi uma frase bem pequenininha que eu achei interessante, que vai dizer assim: você não precisa fazer teologia para orar o Pai Nosso. Queria tanto, Senhor, orar como aquele rapaz que ora em grego, que ora em hebraico, ora nas duas línguas, a língua de anjo, a língua de não sei quem. É tão bonito, Senhor. Não preciso, meu irmão, fazer um seminário para orar, Pai Nosso, que estás no céu. Aqui estão minhas demandas. Aqui está o meu coração aberto diante do Senhor, crendo que o Senhor pode fazer tudo muito mais e abundantemente, pelo poder que opera em nós, do seu Espírito. Então, nós cremos assim. Não precisamos de muita coisa para orar a esse Deus. Um Deus, como eu falei, que se fez carne. Um Deus que habitou entre nós. Um Deus que desceu para o chão da fábrica para demonstrar e mostrar como deveria ser. E com a sua vida, ele disse: fazer isso aí. Então Lucas, quando traz esse relato, ele não traz Jesus falando como fazer. Traz Jesus demonstrando com a sua vida como deveria fazer. E aqui eu encerro usando Lucas capítulo 11 também, que vai dizer: por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede, o que busca e aquele que bate, não são minhas palavras, é a palavra de Deus. Fosse coisa minha, você poderia falar: vixe, rapaz, eu posso bater e não abrir, eu posso pedir e não receber, mas é a palavra do próprio Jesus de Nazaré que nos garante isso. Então, meus irmãos, que nesta noite, se você já faz isso, que bênção, glória a Deus. Mas se você, por algum momento, deixou de fazer, talvez o Senhor tenha me usado nesta noite para te relembrar isso. Para me relembrar também, me coloco na situação com vocês nessa noite, de ter uma vida de oração, uma vida diante do Senhor, de vários princípios que podemos encontrar na palavra dele, de várias teologias, de vários temas complexos. Vamos falar hoje sobre a Trindade, sobre a economia da salvação, vamos trazer sobre várias coisas difíceis aqui, mas nós nos voltamos para o básico da teologia. Hoje pela manhã falamos sobre a ansiedade, usando textos bíblicos, apenas a palavra. Nos resumimos a palavra de Deus. À noite a mesma coisa, porque a palavra é suficiente. Cristo, com a sua palavra, instrui os nossos corações. Então que nesta noite você compreenda através do texto que eu preciso ter um tempo, eu preciso ter um lugar e eu preciso entender que eu careço da presença do Senhor em oração. Amém, meus irmãos? Que o Senhor faça de nós esse povo. Eu quero orar por nós neste momento. Vamos orar juntos? Pai querido, graças te damos, Senhor nosso, Pai nosso, para nesta noite o Senhor continuar fomentando em nossos corações, através da palavra do Senhor, palavra que nos instrui, palavra que fala aos nossos corações, e que de fato eu venha acessar um lugar com o Senhor em oração, diante das diversas demandas, das ansiedades que eu tenho, e tudo aquilo que é complexo para resolver, mas que eu venha ter um lugar para isso, um tempo para isso, porque a presença já é garantida.
Estar no lugar de oração da parte do Senhor já está garantido. Então que o Senhor fale, instrua os nossos corações para estes momentos, usando a palavra, tão somente a palavra de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, usando a sua vida, nos ensinou como deveríamos caminhar neste mundo. Por isso nós rendemos graças e louvores ao Senhor. Oramos juntos, em nome de Jesus. Amém.